Então, bora falar de emoções, né? E a importância da gente mantê-las organizadas, bem saudáveis, bem administradas. Só tem a ganhar, né? A gente só tende a ganhar se a gente conseguir deixar o nosso emocional em dia. A nossa saúde agradece e o nosso bem-estar. Então, trouxemos a Priscila Fernanda aqui novamente conosco, ela que é alfa-terapeuta e vai te dar vários toques para isso, viu? Bom dia, Pri, tudo bem? Como você tá? Bem, obrigada. Bom dia a todos de casa, a todos que nos assistem também. E também trouxemos a Lilian aqui com a gente, que vai falar um pouquinho do relato dela com a alfa-terapia e também em relação às emoções. Bom dia, Lilian, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, Edu. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço a vinda. Agora, Pri, a Lilian tem um depoimento também, né, em relação ao que nós vamos falar aqui hoje, que é a parte emocional. Isso, na verdade, assim, todos nós crescemos, né, já com as pessoas querendo dominar as nossas emoções. Então, hoje eu trouxe a Lilian aqui porque, como quem já viu ela no programa anterior, Lilian, ela é minha paciente, né? Aluna, inclusive, agora do professor Nagai e mãe de 4 filhos. Tá. Então, aonde que, na verdade, começa as nossas emoções a serem controladas? Pelos pais. Então, Lilian, como mãe de 4 filhos, é aqui um relato verdadeiro de como que é um comportamento de uma mãe querendo já controlar a emoção dos nossos filhos. Então, esse controle de nossas emoções, eles já começam de um padrão repetitivo que nós temos, né, da nossa infância, dos nossos pais e que nós repetimos com os nossos filhos. Então, a Lilian hoje vai falar um pouco sobre como que é essa jornada dela com os 4 filhos e como era o comportamento dela antes da alfa-terapia e hoje, depois do conhecimento que ela adquiriu. Muito legal. Agora, antes da gente falar do comportamento dela com os filhos, né, e como a alfa-terapia tem ajudado, eu queria saber um pouquinho da infância da Lilian. Como que foi o comportamento dos pais em relação a ela e da criação? Olha, a minha família, eu sou filha de 4 também, né? Minha mãe teve 4 filhos também, assim como eu tive. Então você tem mais 3 irmãos. Sim, tá. Né? E a nossa infância, a minha mãe, ela sempre foi muito agitada, né? Eu falei isso anteriormente. Então, a gente não podia, se corresse, cuidado que vai cair, né? Fala baixo, principalmente no chorar, né? Engole choro! Mas como assim? Você tá brigando comigo e tá mandando engolir meu choro? Eu acho que todo filho passa por isso. Então, eu passei muito por isso, né? Se chorar, apanha mais. E minha mãe não era uma mãe de bater. Era uma mãe, ela se mordia pra não bater na gente. Tá. Então, era surreal. Ela brigava e se mordia. E não tinha como não rir. E eu ficava nervosa, eu ria. E ela vinha pra querer bater na gente, acabava não batendo. Mas ficava aquilo, né? Não chora, eu não posso chorar, porque ela vai pedir pra eu não chorar, porque eu não te bati. Mas tinha medo. Né? Então a gente vem nessa área, né? nesse mesmo ritmo. E eu fiz muito disso. Eu faço isso muito até hoje, né? Não chora, eu não te bati, tá chorando por quê? Né? Então a gente acaba pegando, né, todas as emoções que os pais passam pra gente, né? Que é a questão do padrão, né? E a Lilian, né, os pais delas tiveram também uma relação muito agitada, digamos assim, né? O pai da Lilian tinha um comportamento com a mãe, então tinha a questão também dela ver a emoção da mãe com o pai, a relação com o pai, e isso afetou a vida adulta dela também, né? Ah, tá. Muito, né? Em questão até de brigas, né? Eu venho de um histórico de uma família de pai e mãe que eles sempre brigaram muito, né? Então até o medo de casar sempre teve, né? Será que a gente vai ser igual? A emoção já fica na expectativa mesmo, né? Eu vou ser igual. E muitas vezes depois que eu me casei, eu me via gritando demais, né? Com o meu falecido esposo. E às vezes eu parava e falava, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa da minha mãe, eu não tô parando para escutar.
como influencia, né, gente? A criação influencia a gente. Não tem como falar que não, né? Às vezes as pessoas falam, eu não quero ser como minha mãe ou como meu pai, mas quando a gente vai ver, a gente está imprimindo pelo menos alguns comportamentos. Reflete demais. É impressionante. Por mais que a gente não queira, né? Minha mãe teve 4, né? E meu irmão, ele faleceu há pouco tempo e foi assim muito... A Priscila até seguiu muito a gente e foram muitas idas e vindas em um hospital, né? Então era muito difícil pra gente. A gente via que ele tinha muito medo, né, de ir ao médico, e falar sobre médico pra ele era muito massacrante, né? Machucava ele, né? Como foi até os últimos dias dele, 34 anos de hospital, né? Então a gente acaba refletindo. Hoje eu deixei, até comentei com a Priscila, que hoje eu deixei a minha menininha, né, de 4 anos, muito bem ruinzinha, ela tava com um pouquinho de febre, e por ela ter passado o tratamento com o pai, né, a gente passou 1 ano e meio no tratamento com ele de câncer, eu falei pra ela, olha, quando a mamãe voltar, eu vou te levar no médico. Edu do céu. Mas a menina chorava, ela chorava de soluçar. Eu falei, filha, aí eu aprendi no curso e fiz com ela, né, que a Priscila me ensinou. Pedi pra ela levantar, né, falei, levanta, vem aqui. Peguei, abracei ela, falei, olha, a mamãe vai fazer assim, a mamãe vai então, né, lá com a Pri, né, vai fazer o programa, e quando a gente voltar, se não estiver bem, a gente vê o que a gente faz, tá bom? Calmou. É o acolhimento. Se fosse antes, qual seria a reação da mãe? Você vai, pronto, acabou. Sim. Não existe isso. Vai ter que ir, não tem o que fazer. Tem que ir, tem que tomar remédio. Não. Né? Não é o caso. Eu não ia naquele momento. Né? Então não é o caso de impor a criança. Que é o acolhimento que todos nós precisamos em diversos momentos da vida. Sim. Só que por conta que as nossas emoções estão desequilibradas, Edu, e pelo histórico, a gente às vezes não consegue, sabe, respirar e dar esse acolhimento, né, para a criança. Então a mãe às vezes está nervosa com uma outra situação, porque a responsabilidade da mãe é muito grande. Aí você vê a Lilian, né, viúva, com 4 filhos, enfim, com toda essa bagagem de história dela. É normal, né, para ela ter essa agitação, porque a vida cansa muito, todas as porradas que você vai levando, né, chega uma hora que você não tem pessoas que não aguentam mais apanhar, né? Lógico. Então ela chegou num ponto em que ela estava passando a emoção dela, estava com o estágio emocional dela descontrolado para os filhos. E isso não é legal. Né? E aí, então, hoje ela já aprendeu. Hoje a Lilian já é mais calma, mais tranquila. E hoje ela entendeu que o acolhimento é o que realmente vai fazer a diferença nos filhos dela. E ela começou aprendendo isso inicialmente como paciente sua, né? Sim. Foi buscar o apoio terapêutico. Sim. E depois engatou no curso de alfa-terapia. E você vê que assim, ela ainda até fala, ela me chama de Priscilinha, né? Ela fala, Priscilinha, às vezes vem a sua voz na minha cabeça. Eu falei, então minha voz fica assim, né? Ela lembra, é muito bom, porque assim, no estágio de alfa, principalmente quando a gente está trabalhando o paciente, ou quando você está aprendendo, que a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente faz o aconselhamento, porque não é só você tratar um paciente, né? Fazer uma sessão de alfa-terapia. Eu gosto muito de acompanhar eles. Como é que você está se sentindo hoje? Como é que está a sua rotina? O que mudou? Para eu saber também se eu preciso fazer mais uma sessão com aquela pessoa ou não. Então eu vou acompanhando, né? E quando eu fiz a primeira sessão com a Lilian, eu fui acompanhando. Como é que você está se sentindo? Como você está hoje? Você está mais calma, né? Porque pelo histórico que eu já conheço da agitação e por tudo que ela passou, às vezes a gente sabe que é difícil você manter o controle da emoção, né? Tem os desequilíbrios. E ela aprendeu, tanto no curso como nas sessões, a equilibrar o emocional dela. Muito bom, que faz toda a diferença na vida, né? Não tem jeito, não gente. Só dela agora, como dos filhos também, né? Sim. Que agora é que nem eu falo, é como se fosse, é uma quebra de ciclo, né?
É uma quebra eu até falo, é uma quebra de maldição isso. Porque a gente fala assim, eu não quero mais viver dessa forma. Quando você percebe realmente, que foi o meu caso, eu falei, eu não quero mais ser assim, eu não aceito ficar repetindo esse padrão na minha família, eu não aceito viver desse jeito. E foi onde eu quis quebrar esse ciclo, quebrar essa maldição. Então eu falo que a alfa-terapia, ela é isso, é ela trazer uma vida normal, uma realidade normal, principalmente com relação à emoção, a esse controle emocional, mesmo no meio de uma agitação, de um olho de um furacão, é difícil você ficar calmo, né? Mas a alfa-terapia, ela trouxe isso para a minha vida e traz isso para a vida de várias pacientes que eu trato também. Com base nisso, a vida dos filhos certamente será diferente, né? Uma tendência é eles não terem padrões, né, parecidos com os que você repetiu, né? A gente torna filhos não agressivos, porque graças a Deus, por mais que a gente cresceu, né, numa família de briga, graças a Deus, a gente não tem que bom. Isso, né, de um ofender, por mais que tenha briga, como toda família. Toda família. São os conflitos que são normais, do dia a dia. Antes de ter filhos, eu orava muito. Eu falava pro Senhor, se for para ter filhos briguentos, porque eu sou a mais velha. Então, para não bater, para não ter nenhuma desavença a mais com eles, eu me trancava dentro do banheiro. E respirava e voltava. Então eu falava, não quero. E graças a Deus meus filhos são assim muito unidos nesse sentido. Eles não são de brigar. Não que não briguem, né? Mas não são aquelas brigas tenebrosas como a gente vê, né? Muitos relatos. Coisa boa. E é difícil, é bem difícil. Ainda mais, né, que tem um de 19, outro de 16. São pensamentos diferentes, fases diferentes, né? E você tem uma de 4 também, né? Uma de 4 e tem meu galego de 12. Então não é fácil, né? Por que ele tem olho verde? Eu não tenho, só tenho um olho verde. Então imagina, é tudo muito difícil, né? Até explicar, mas filha, papai do céu quis você com olho assim, né? E você é linda do jeito que você é, não é fácil. A gente tem que controlar. Emoção. Sim. É impressionante. E a mãe, sendo um bom exemplo, a gente já aprende a controlar a emoção do filho e a nossa, desde a gestação e do processo de criação. Olha só. Agora, tem isso também. Emoções que a gente ignora, elas controlam a nossa vida e se tornam um perigo, né, Pri? Sim, então assim, eu costumo ainda até algo assim que me fez refletir muito esses dias, né, é que com base na criação, com base em tudo que a gente vive, nós ficamos com uma criança ferida dentro de nós. E aí o que acontece? Por mais que nós temos 40 anos de idade, nós somos governados por uma criança de 10. Então você imagina o nosso planeta, o nosso Brasil, sendo comandado por crianças feridas. Porque assim, aquele emocional mal curado, maltratado, aquela dor, aquela ferida, aquele sentimento, quando ele tá ali dentro, ele faz você ter comportamentos de criança. Temos um país aqui na América do Norte que está totalmente controlado por uma criança de 10 anos que quer impactar o mundo e está impactando, não é? Entende? É uma criança birrenta, terrível. Então por isso que assim, o controle da emoção, ela vem da gestação, ela passa de mãe para filho, e aí quando nós crescemos, eu falo que por detrás de toda dor física sempre tem uma dor emocional, né? E aí a mudança, ela vai te trazer muita dor. Então, às vezes, você, por autodefesa, não querer sentir aquela dor, aquele peso, né, da responsabilidade, ou sentir aquele peso realmente da mudança na sua vida, você prefere se calar. E aí, quando você se cala, você fica cada vez mais com aquela mochila, aquela bagagem cheia e começa a pesar. E aí, aquele emocional, aquele problema que você não quer enxergar, aquele problema que você não aceita, você faz o quê? Guarda na mochila, embaixo do tapete. Só que chega uma hora, gente, que aquilo ali vai estar tão cheio que você não vai mais conseguir caminhar na sua sala, que você vai tropeçar no tapete cheio de coisa que você escondeu, cheio de problemas emocionais que você está escondendo de você mesmo. Ou a sua mochila vai estar tão pesada que o seu físico vai sentir. Então, todas essas dores emocionais, se a gente não tratar, ela vai te trazer um peso físico. E aí vai começar a refletir no seu corpo. Entendeu? Impactando a saúde. Impacta na sua saúde. Então, assim, você precisa, até por um momento de reflexão, porque, assim, a dor,
ela está sinalizando uma emoção que está aflorada no seu corpo que você está escondendo. Então você tem que olhar, tá doendo aonde? Tá doendo nas minhas costas. Você tem que fechar os olhos. É até uma lição de casa para vocês, hein? Quando você sentir uma dor, a dor é da alma, é do seu emocional. Você precisa fechar os olhos e ver o que aquela dor está querendo te dizer. O que você precisa melhorar, o que você quer estar escondendo de você mesmo. Então, tá doendo o meu ombro. Fecha os olhos. O que essa dor, o que essa dor está querendo dizer para minha alma, para mim? E aí fica muito mais fácil você controlar a sua emoção e você tratar essa emoção sua. É isso aí. Então, gente, vamos ficar atentos com o nosso emocional, porque é uma maneira da gente também prevenir problemas de saúde diversos, né? A psicossomática já fala sobre isso. Agora, tem uma outra coisa também. Às vezes a gente tem que tomar decisões importantes e a gente está com as emoções acaloradas. E aí é bem complicado também, né? Porque o emocional, quando você está tumultuado, né, dessa forma, não é o melhor momento, certamente, para você optar por nada. Não é o momento de você fazer a sua melhor escolha. Então tem aquele exercício de respiração que ajuda muito, né? Você respira fundo 4 vezes, segura 4, conta até 4, depois solta, porque você vai oxigenar a sua mente, o seu cérebro, e aí você vai conseguir pensar pelo lado racional e não pelo lado emocional. Ou se você, que nem eu falo, às vezes ninguém tem um dia bom todos os dias. E se você realmente não está se sentindo bem ou você está se sentindo pressionado, não tome nenhuma decisão naquela hora. Espera a sua adrenalina baixar e aí no momento certo você vai ter a resposta certa. Ou você busca dentro de você, né? Você fala, olha, eu tô emocionalmente abalada por quê? O que está me incomodando? Aí quando você encarar o seu problema de frente e você assumir que você tem algo que você precisa mudar, aí sim você vai conseguir tomar a decisão certa o resto da sua vida. Tá. Então você precisa encarar o seu problema de frente, o que está impactando o seu emocional. Porque quando você consegue enxergar isso, você começa até a fechar grandes negócios. Porque uma emoção mal curada, maltratada ou escondida, ela impacta na sua vida em tudo. Na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, em tudo, na profissional. Então, por quê? Você está com uma emoção descontrolada ou mal curada. Por isso que é importante você procurar ajuda. Né? Você procurar ali porque o corpo seu está gritando, sua vida nada está dando certo, você só toma decisão errada, você só fala coisas que não deve falar e depois se arrepende. Por quê? Você precisa tratar esse emocional. Que é onde a alfa-terapia pode ajudar a pessoa a rever circunstâncias que não tiveram seu desfecho ideal, né? E que estão ali dentro gerando traumas, bloqueios e ressignificar as emoções também, né? Ressignificar as emoções. E assim, muitos descontroles nossos de emoção vêm da infância, vêm daquela criança. Então você imagina uma criança ferida tomando decisão por você. Pois é. Aí você vai deixar, porque assim, o grande problema de todo mundo é que a gente deixa o emocional dominar a gente. A gente não domina o emocional. Então a gente perde o controle. Então você não pode deixar a sua emoção te controlar. Você tem que controlar a sua emoção. Porque enquanto você não controlar a sua emoção, você vai continuar tomando decisão errada na sua vida. E como você está falando, nessa fase da infância, ela tem um impacto muito grande na vida, né, das pessoas. Porque dependendo da criação, né, de como foi a vida dessa criança, vai impactar o emocional dela lá na frente. Hoje, você como mãe de 4 filhos, Lilian, certamente você tem um cuidado hoje que talvez você não tivesse alguns anos atrás, né, porque a percepção é outra, né, agora que você já sabe disso tudo, né? Olha, não é fácil. A Priscila até me deu uma bronca. Na semana passada aconteceu um evento em casa, né? Eu mudei para uma casa e tá tendo construção do lado da minha casa de um prédio. Estou erguendo 18 andares. Então mexeu com a minha casa toda, né? E enfim, meu guarda-roupa foi pro beleléu e eu chorava muito. Por conta de pó. Infiltração da obra, porque do lado da casa dela estão levantando um prédio. Nossa, então impacta a sua. Sim, impactou a minha casa. E você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Eu sou uma pessoa realmente que era muito explosiva. Então eu estava já no auge do nervoso, porque
Eu coloquei a mão no guarda-roupa, ele simplesmente fez blom. Nossa. Caiu. E eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? E o guarda-roupa dos meus filhos, né? Que 2 moram comigo, dormem comigo de fato, e os 2 mais velhos moram com a minha mãe. Que fica na casa da frente. Sim, estão tudo pertinho ali. Não, mas tem que estar com a avó, não tá comigo. Tá. E eu falei, gente, e agora? E eu fiquei muito nervosa. E a minha filha, de 16 anos, ela veio para saber o que estava acontecendo. E na hora do meu nervoso, eu falei, olha, não abre a boca. Não abre a boca, porque eu não quero transferir para você o que eu tô sentindo. E ela até fez assim, nessa transformação nossa, eu comentei com a Priscila chorando. Eu falei, Priscila, a reação dela eu não esperava. Ela dá 2 de mim. Ela é uma moça. Ela é bem grandona. Ela é bem grandona, ela é linda. E Edu, pra minha surpresa, ela veio, ela me abraçou. E ela, na hora assim, eu até fico emocionada. Lógico. Ela fez isso. Ela veio e me abraçou. Ela falou, mãe, é só um guarda-roupa. Não tem problema não, depois a gente vê. Né? E a Priscila já havia falado pra minha amiga, é roupa, separa o que não cabe, o que não cabe. E a Priscila escrevia, doa. E ela falava em áudio também, eu respondia pra mim, pra não responder ela, porque eu tava nervosa. Eu falava, Priscila, são roupa dos meus filhos. Como você quer que eu doe? Como que eu vou doar a roupa dos meus filhos? Não tem como, né? São roupas do dia a dia, roupas que a gente usa. Mas aquele abraço dela... Foi o acolhimento que a gente falou no início e que você estava precisando. Exatamente, foi transformador. Que ali eu falei, eu abracei, eu falei, filha, era o que eu precisava escutar. Ela subiu, terminei de desmontar o guarda-roupa, olhei para as roupas e falei, ah, tá, vamos lá. Então, fui arrumando o que não coube no meu guarda-roupa, na cômoda deles, né? Transferi lá pro guarda-roupa do meu filho mais velho, que dorme sozinho no quarto só pra ele, que ele é abusado. Então eu falei, e deu tudo certo no final. Então é muito sobre realmente saber o que fazer com a nossa emoção. Se fosse antes, Edu... A Lília tinha quebrado a casa toda. Tinha. Minha mãe até desceu, eu falei, ó, na hora eu falei pra ela, olha, sobe que eu não quero transferir pra você, eu tô muito nervosa. Né? Agora, é difícil. É dificílimo, né? Não, primeiro que é uma situação complicada mesmo. Conquista com tanto, né? Sim, com sacrifício, né? Trabalho, suor, né? Então a gente se sente, né, um pouco transgredido, invadido. Ela não deixou a emoção dominar. A consultora fala, desculpa, Pri, não, nós vamos ressarcir quando? Porque eu tô nessa briga aí. Pra finalizar, na hora que eu subi, falei, nossa, vou olhar meu carro. O carro tá parado, mas como eu vou arrumar? Edu, é muita emoção pro braço. Olha a Priscila. Que dia difícil. Eu olhei a lona que eu olhei e falei, gente, é brincadeira. Eu falei, não tá acontecendo isso comigo. É pra realmente eu refletir. O vidro do meu carro estourado porque caiu pedra. Nossa. E tá caindo muita pedra. Eu imagino. Eu só respirei e falei, gente, eu não vou... São os testes emocionais que a gente passa, né? E são oportunidades, né? A gente tem que buscar enxergar como oportunidades para a gente empregar esse novo conhecimento em relação a emoções. Agora, a Priscila, gente, ela trouxe pra gente um videozinho, eu acho que é o momento da gente mostrar pro pessoal, porque nós estamos falando do acolhimento e do poder do acolhimento. Você foi acolhida pela sua filha naquele momento que você precisava. E nas técnicas de alfa-terapia se pratica muito a questão do acolhimento, né, Pri? Sim, porque assim, a pessoa ela tem vários problemas, né, emocionais dentro dela e ela, às vezes ela não sabe o que está impactando na vida dela isso, né? Então ela chega ali e para ela é normal viver daquele jeito, para ela é normal ela ser assim. E aí o que ela faz? Ela vai procurar se enxergar. E aí, quando ela chega nessa fase, ela realmente tá ali já com uma terapeuta, ela já tá se tratando, né? E aí, nós tivemos um caso em que não existia mais a mãe.
E como que a gente trata esse acolhimento quando não existe mais a mãe, quando a mãe não está mais presente fisicamente aqui nesse planeta, nesse mundo? Né? Então, aonde entra a técnica de alfa-terapia, para que a gente faça esse acolhimento, como se realmente nós representamos ali o papel da mãe, para que você coloque tudo eu falo em pratos limpos, digamos assim, também para que você entenda o porquê que a sua vida está daquele jeito. Então, essa paciente que nós tratamos, eu fiz uma terapia do perdão com ela e abraço terapia. E ali naquele momento, eu representando a mãe dela, nossa, foi muito emocionante. E a Lilian assistiu essa sessão e até a gente se emociona, porque é muito real. E tem pacientes que mudam até o tom de voz, Edu. Elas começam a falar como criança. E a gente tem que acolher aquela criança, a gente precisa equilibrar aquela emoção, né? Porque foi uma emoção mal curada. E aí, nessa parte do abraço, do acolhimento, é que realmente a pessoa ali, ela se vê como um adulto depois que tratou aquela ferida, que tá bem, e ela começa a levar uma vida normal, porque a vida que ela levava para ela era normal. Ah, mas tá tudo bem, eu acordo todo dia, eu tenho meu emprego, tenho minha casa, mas ela ainda tinha algo ali dentro dela que precisava ser acolhido. E essa paciente, assim, hoje eu me orgulho muito do resultado dela. Tem 2 semanas que ela fez essa sessão e a vida dela muda bastante. Ela me agradece todos os dias pelo abraço. Coisa boa. Bom, nós temos um videozinho aqui com um trechinho só para você entender um pouco sobre esse processo do acolhimento e da abraçoterapia, isso, né? Abraçoterapia, ela ajuda muito a equilibrar e controlar as emoções. Ok, vamos assistir então. Pode rodar aí pra gente, por favor. Minha criança cresceu agora, viu? Tá sentindo a presença da Minha mamãe? criança cresceu. Agora você é uma mulher gigante, forte e corajosa. Viu? Você é forte e corajosa. Agora você já é uma grande mulher. Eu tenho muito orgulho de você. Da mulher que você se tornou. Parabéns, minha filha. Parabéns. Muito bom, então essa é a Elaine. Qual que é a história de Elaine, Pri? A Elaine, ela foi abandonada pela mãe quando nasceu. Ela foi adotada por uma outra família, né? E essa outra família deu também toda a estrutura, todo o amor, todo o carinho para ela, mas ela sabia que ela era adotada, né? Mas em momento algum, realmente, ela nunca quis procurar, assim, a mãe e tal. Mas ela, quando os pais adotivos delas faleceu, ela se sentiu muito sozinha, né? E aí ela começa a se questionar, às vezes, o porquê que ela foi abandonada, sabe? Vem aquele sentimento de rejeição, de medo. E isso impacta muito na rotina nossa, do nosso dia a dia. Bloqueia muito, né? E na verdade, na alfa-terapia, ela descobriu que a mãe dela não abandonou ela. A mãe dela simplesmente não tinha condições financeiras, passava muita fome. E a mãe dela, para que ela não passasse pelo que a mãe dela estava passando, a mãe dela colocou ela para adoção. E ali, essa parte que vocês viram foi só um trecho, mas quando vocês verem o vídeo todo, em outra oportunidade, ou no meu Instagram também tem, vocês vão ver que ela fala para a mãe: obrigada por ter deixado eu viver. Porque a mãe dela poderia ter abortado ela, mas a mãe dela deixou ela viver, levou a gestação adiante mesmo com tanta dificuldade. E naquele momento o melhor para a vida dela, como a mãe não teria condições de criar, a mãe fez o quê? Naquele momento de desespero, colocou ela para adoção. Então ela carregava um sentimento de culpa, a Elaine, dentro dela, ela culpava a mãe. Então, enfim, é um mix de emoção que ela sentia. Só que na sessão de alfa-terapia ela entendeu tudo. E hoje ela tem uma vida muito mais equilibrada emocionalmente, fisicamente também, porque isso fazia com que ela tivesse ali a compulsão alimentar, né? Porque a gente desconta o nosso descontrole emocional em alguma coisa. Ou é na comida, ou é na raiva, enfim. O nosso descontrole emocional precisa sair. E ela descontava nessa parte. Então, ela tinha também problemas financeiros, problemas com a parte profissional. E quando a gente fez essa sessão, a vida dela muda.
Olha e ainda só. está sendo mudada, viu, gente? Estou acompanhando ela, estou muito orgulhosa. Ela me agradece todos os dias. É um processo, né, sim, Pri? e tem pacientes que eu abraço, né, nesse momento do acolhimento, eles falam assim que não é a minha voz que está falando, eles sentem o cheiro da mãe, né, do pai, ou assim, enfim, da pessoa que está acolhendo ali, que eu estou representando naquele momento. E eu falo, gente, é real isso? A pessoa, quando termina a sessão, ela fala, não era você, Priscila. Ela sabe que sou eu, porque ela está consciente, sim, só com os olhos fechados falando comigo, mas ela fala assim, eu sei que era você que estava aqui, mas não era você, eu não sentia você. Sim. Eles puxam, né, nessa conexão a pessoa a quem eles estão precisando se acertar ou trabalhar aquele assunto. Ou né? trabalhar aquele assunto. Então você vivencia aquele momento e você trata aquela emoção, aquela ferida que ainda te dói, né? Que impacta na sua vida hoje. E às vezes a gente leva uma rotina normal e fala, não, eu tenho que ser assim porque eu fui adotada. Eu tenho que ser infeliz porque eu minha mãe me largou. E não é assim. Né? Quando ela entendeu aquilo, a vida muda. Você começa a enxergar, por mais que o dia esteja nublado como está hoje, o céu esteja fechado, para você está um lindo dia de sol. Porque você começa a enxergar as coisas por um outro lado. Olha, isso é poderoso, né, gente? Essa coisa do acolhimento, ressignificar as emoções, olhar para elas ao invés de negligenciar, de ir tocando a vida como se nada tivesse acontecido, né? Olhar para isso, pôr uma lupa nessas emoções e tratá-las é algo transformador, né? A vida flui, que está bloqueado desbloqueia, né? A prosperidade melhora, né? Sim, a nossa relação com o amor, com os afetos, né? Tudo melhora. A gente não entende. A Lilian acho que nunca esperaria da filha dela o abraço. Né? Então você vê que quando você muda, a sua vida se transforma e tudo começa a ter um significado diferente para você. Né? Então, às vezes, nas coisas pequenas da vida, você começa a enxergar os grandes valores. É isso aí. Então eu quero falar sobre os contatos da Priscila, a forma na qual você pode experienciar também as técnicas todas que estão debaixo desse guarda-chuva da alfaterapia. Eu vou começar passando o Instagram dela, que é o @trilogiadecura. Se você não está seguindo, siga, porque sempre tem conteúdo diferenciado por lá. A Pri também está com um canal no YouTube, né, Pri? Tô, gente. O canal tá, olha, agradeço todas as pessoas que já estão ali inscritas no meu canal. É um canal novinho, gente. O meu canal é Priscila Fernanda Terapeuta. Só procurar assim no YouTube que acha. Tá também como @trilogia de cura, né? Mas como Priscila Fernanda Terapeuta aparece muito mais conteúdo lá. Então se inscreva, gente. E o WhatsApp é o 11 977 34 80 83. Por que é legal você já colocar o WhatsApp dela aí na sua agenda de contatos? Porque também você pode passar por um teste da alfaterapia gratuito, né? Isso, online, gratuito, para quem quiser sentir, saber como que é esse estágio de alfa, essa alfaterapia que a gente tanto fala aqui. Pode me chamar no WhatsApp, eu faço um agendamento com vocês online, gratuito. É um teste rapidinho, demora em torno de 5 minutos, mas vocês vão entender melhor o que é essa experiência, essa sensação de resgatar alguma memória, algo dentro de vocês. E nesse WhatsApp também consegue se agendar uma sessão de alfaterapia com você, ou presencial ou à distância também. Ou à distância também, é só você me chamar. Eu atendo em Osasco e aqui também em São Paulo. Perfeito. Não podemos deixar de falar, recadinho do professor Nagai agora, viu? Para você, vai ter curso de alfaterapia. A Lilian já está fazendo, né, Lilian? Já estou inscrita, dia 18 de maio, meu aniversário. Estará lá. Estarei lá. Renascendo. Sim, exatamente. Como que vai funcionar o curso, Pri? O curso ele vai ser dia 18, nós estamos com vagas limitadas, tá? Nós já temos, acho que, vários inscritos, estamos, se eu não me engano, com 8 vagas disponíveis ainda. Vocês podem me chamar no meu WhatsApp ou no WhatsApp do professor Nagai. O curso é ministrado aqui em São Paulo mesmo, é num domingo, ele é das 8 da manhã até as 8 da noite. É um curso bem intensivo, mas ali você já vai estar sendo preparado para ser um terapeuta. Você já sai dali
sendo um terapeuta, porque vai ser o módulo 2. Mas quem não fez o módulo 1, porque o módulo 1, ele é mais voltado para você. O módulo 2 é realmente quando você vai começar a ter habilidades para atendimento, para você técnicas novas, né? Então, o módulo 2, quem não fez o primeiro não tem problema, pode fazer o segundo. E aí o Nagai ainda tá com uma promoção, viu? Ainda tem uma promoção, só chamar lá no WhatsApp, porque para quem está assistindo aqui no programa, ele vai dar um desconto. Então, gente, entre em contato, ó, eu vou passar novamente o WhatsApp da Priscila para você obter informações, é o 11 977 34 80 83, tá aí na telinha. Agora, caso você não consiga falar por algum motivo nesse, tem um outro número que você pode tentar contato também. Fale com o professor Nagai, tá? Por esse WhatsApp, ó, 19 99288 1139. Então, ou através da Pri ou através do professor Nagai, você pega as informações para poder fazer parte dessa turma. E também se informe sobre esse desconto. Fale que viu aqui no programa, tá? E o Instagram do professor Nagai é o @NagaiTerapeuta. Siga lá. Pri, obrigado, viu, pela vinda. Edu. Vamos organizar melhor nossas emoções, então. Vamos organizar melhor as emoções e você também está convidado para ir no curso, hein? Perfeito, coisa boa. Dia 18. Dia 18 de maio. Já se programe, gente. E é muito importante para você organizar as suas emoções, Edu, você começar a ver o que seu corpo está querendo te dizer, tá? Então, você está sentindo uma dor na alma, uma dor física, põe a mão ali. Respira 4 vezes, vê o que aquela dor está querendo te dizer e encare o seu problema de frente. Pode ir também na frente do espelho. Vai na frente do espelho e converse com você mesmo. Tente se entender para você controlar a sua emoção e para que você se desbloqueie e para que você consiga realmente você dominar a sua emoção e não deixar a emoção dominar você. É isso aí, é esse o desafio para a gente. Vamos dominar as nossas emoções ao invés de sermos dominados por elas. Lilian, obrigado pela vinda, viu? E por contar a sua história. Imagina, muito obrigada a vocês pela oportunidade mais uma vez. Isso aí, gratidão. Gente, intervalo bem rápido. Quando voltarmos, Sandra Suzy estará aqui atendendo você, tá? É a análise das fotos. Quer participar? Manda sua foto pra gente pelo WhatsApp. Tem que ser foto recente, tá? O número tá na tela. 11 96271 0106. Manda nome completo e data de nascimento também. A gente já volta.